Hoje a gente está com o professor Luiz para a gente filmar um hands-on em parceria com a Systex de implante com provisório imediato. Ele vai dar algumas orientações e a gente vai filmar tudo aqui para vocês. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, eu vou fazer uma simulação aqui no manequim, né? De uma técnica que a gente utiliza bastante no dia a dia do consultório, que é aquela situação onde você tem um dente, principalmente dente anterior, né? Com uma fratura ou com um problema endodôntico que necessita ser extraído e substituído por um implante com um provisório imediatamente, porque é uma área onde a gente não pode deixar de colocar algum provisório, né? Antigamente a gente fazia um provisório colado adesivamente nos dentes laterais, né? Mas hoje a gente sabe que o ideal é conseguir colocar o provisório já preso no implante. Então eu vou passar uma parte da sequência cirúrgica, assim, algumas dicas, algumas orientações, né? Principalmente a posição do implante e o que a gente utiliza como componente, né? Para otimizar esse resultado. Nós vamos fazer uma simulação aqui em cima do modelinho até de perda de um modelo de doença periodontal aqui, né? Mas na verdade nós vamos simular aqui então nesse manequim como se fosse a perda desse elemento, né? Aqui nós já fizemos a extração prévia dele, então lembrando que a extração sempre é uma extração que tem que ser com o mínimo de trauma possível para você preservar essa condição gengival e óssea ao redor do dente, né? Então essa extração já estava previamente feita e aí a gente vai ter um alvéolo e a gente faz preferencialmente essa cirurgia sem descolamento de retalho. Então é aí que vem a grande dificuldade, porque você tem que fazer uma perfuração no osso, né? Mas sem uma referência. Então hoje a gente tem, claro, a condição da cirurgia guiada, de confeccionar uma guia totalmente e fazer essa cirurgia totalmente guiada. Mas o que eu vou mostrar aqui são alguns referenciais que a gente pode ter para fazer essa cirurgia numa situação onde eu não tenha confeccionado uma guia, né, para uma cirurgia totalmente guiada. Então eu vou pegar alguns referenciais. O importante, né, nesses casos é a tomografia. Então aqui, ó, nessa tomografia, vocês podem ver um planejamento de um implante, né? Esse aqui é um software, existem vários softwares de planejamento, mas a gente procura utilizar um software, colocando um implante aqui, nessa região, né? E vejam que na maior parte das vezes o implante não coincide com o alvéolo, né? Então o alvéolo, se você seguir o alvéolo do dente, na maior parte das vezes você vai acabar vindo muito para vestibular. Então o implante ele é colocado nessa condição, então é importante na hora da tomografia você fazer o planejamento colocando esse implante na melhor área disponível de osso, mas ao mesmo tempo fazendo com que o longo eixo do implante passe pela incisal, porque nós vamos planejar uma prótese cimentada, tá? Então aqui a gente tem a condição de observar a posição do implante e até medir, como está mostrando aqui, deixa eu até ampliar aqui um pouquinho, ó, até medir nessa região qual que é a distância que o implante, que você faria a perfuração em relação ao ápice do dente, do alvéolo. Então aqui a gente tem aproximadamente 5 milímetros, claro que esse aqui é um caso real, né? Não é o nosso modelo, mas nós vamos fazer uma simulação ali no manequim parecido com isso, tá? Então fazendo uma perfuração em direção à região palatina, mas fazendo com que o implante, o longo eixo dele passe pela incisal daquele dente que estava na região. Então isso vai garantir, né, que a prótese fique numa condição ideal de espaço tanto oclusal como espaço estético aqui, já que a nossa base protética aqui vai passar por essa região dando essa condição, né, estética e funcional para o dente. Tá? Então agora podemos voltar para o nosso manequim aqui. Então a gente vai fazer uma simulação desse implante e eu quero mostrar para vocês aqui então, ó, se fosse, né, seguindo aquela orientação, então, por exemplo, a gente teria que ir na porção mais palatina e não no fundo do alvéolo, que o fundo do alvéolo normalmente vai jogar o implante pré-vestibular. Então eu jogaria esse aqui naquele caso ali como fosse uns 5 milímetros, mas
observar essa orientação também, vestíbulo lingual, fazendo com que o implante passe pela incisal do dente, no caso aqui o dente que a gente tem de referência seria o 11, né? Então a gente vai começar essa perfuração aqui. Uma coisa que acontece bastante é bater o contra-ângulo, né, nessa região dos dentes. Então, quando começa a acontecer isso, a gente tem que usar um prolongador. A gente consegue avançar mais, né, na perfuração. Eu vou colocar um implante de 13 milímetros, é o meu planejamento aqui nesse caso, né. Esse manequim tem bastante osso, digamos, né? Bastante resina. Que bom, né? E então eu vou levar aqui na perfuração procurando manter essa inclinação que é planejada. Então a gente tem essa inclinação vestíbulo lingual, mas a gente tem que observar também sempre a inclinação mesiodistal, certo? Então aqui, por exemplo, agora que eu estou observando aqui a mesiodistal, eu vou tentar jogar esse implante um pouquinho mais a distal, mais para o ápice dele mais para distal, porque se fosse numa situação real, né, aqui teria o forame incisivo, né? Então vamos fazer uma correçãozinha aqui e eu mesmo preciso, enquanto a gente está com a broca 2, a gente consegue fazer alguma correção, né? A broca lanço, a broca 2, a gente consegue fazer uma correção. Depois, nesse caso aqui, que é um implante de menor diâmetro, que é o que a gente indica sempre, depois que passar a broca 3,5, que é preparando já para o implante, aqui, claro, a gente está fazendo sem irrigação. A leitura que a gente faz da broca aqui, da profundidade, ela é pela margem gengival, então isso deve ser sempre observado, que você vai ter sempre uma compensação, né? A margem gengival, ela é diferente da margem óssea. Então você tem que fazer a continha ali, às vezes você tem 3, você vai fazer essa conta, né? Então se eu quero colocar, por exemplo, o meu implante 2 milímetros infraósseo em relação a vestibular, e eu tenho mais 3 de margem gengival, eu tenho que colocar em relação à margem gengival 5, né? 2 do infraósseo e mais 3 que eu tenho de margem gengival. Então, no caso aqui, se é 13, né, o meu implante, eu tenho que ir até uma marcação de 18 na broca, tá? Que é o que eu estou conferindo aqui. Então, agora já vamos fazer essa... Sempre controlando para que ele não saia da posição. As brocas cônicas, elas vibram mais, né? Vocês estão vendo o modelo vibrando mais aqui. A broca de corte mais cônico, ela promove uma vibração, então a gente tem que estar bem apoiado. Então, claro, aqui nós estamos salientando a questão do posicionamento do implante, né? Tem várias outros fatores que a gente tem que controlar, né? Como eu falei já, desde a extração do dente, a curetagem muito boa de uma curetagem de uma eventual lesão que tem ali, então tem que ser muito bem curetado. A gente gosta de estimular também as paredes internas do alvéolo para que haja um sangramento no local. E depois também a gente pode associar isso a essa instalação do implante um biomaterial, principalmente na porção vestibular do alvéolo. Eu vou mostrar depois para vocês que vai ficar um espaço ali que normalmente a gente preenche com biomaterial. Aqui. E vamos utilizar um implante de hands-on, né? Aqui não é um implante verdadeiro, implante 3,5 por 13. Tá? Sempre a gente indica os menores diâmetros nas plataformas Cone Morse, porque são implantes que vão permitir uma maior presença, né, de osso e de gengiva, mucosa ao redor. Então é muito melhor você ter mais tecido vivo e menos implante do que o contrário. Tá? Então aqui então é hands-on, né? Nós não temos a preocupação da parte estéreo, né?
Vamos capturar esse implantezinho com o contra-ângulo. Então a gente captura o implante já com o contra-ângulo. O ideal é que a gente leve esse implante com o contra-ângulo na posição, porque a perfuração que a gente vai... Eu vou mudar aqui a posição para vocês enxergarem bem. A mesma posição que a gente fez as perfurações, a gente vai manter agora com o contra-ângulo. Então não levar ele manualmente, porque você vai ter o controle do contra-ângulo fazendo, digamos, a rotação, e você só vai se preocupar em manter uma ligeira pressão apical, né? E manter aquela posição, porque existe uma tendência aqui do implante ser jogado para vestibular, porque a cortical aqui palatina, ela é mais forte, ela é mais densa do que a vestibular. Né? Na vestibular, inclusive, a gente tem uma parte ali, a gente tem o alvéolo vazio na posição correta do implante. Então, aqui eu levei até um travamento, o implante já está mais ou menos na posição, mas aí eu preciso terminar de levar ele com a chave da catraca no implante. Já podemos conferir se o implante está corretamente colocado. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu faço também em boca. A gente vê no implante que vai ser cimentado, a saída dele não pode bater no antagonista, senão o próprio munhão que vai ali vai tocar no antagonista também. Então a gente já percebe isso já na perfuração ou na própria... Né? Vamos deixar como seria aqui a oclusão desse paciente certinho. Espera aí. Então o que eu gosto de ver também, ó, mesmo na própria boca, antes de terminar de descer o implante, é se a posição vestibulolingual dele está correta. Ele deve passar próximo do antagonista, mas não interferir, porque senão o próprio munhão vai interferir nessa região. Tá? Então isso é só uma conferência, digamos, né, da posição. E aí nós vamos terminar de levar esse implante em posição, sempre cuidando com isso, porque a tendência que você vai ter aqui, né, se você descuidar, é que esse implante acabe... uma coisa que eu sempre gosto de observar é isso. Então, na hora da catraca, você vai levar nos últimos milímetros, vou encaixar ela aqui, né? Eu vou virar aqui como se fosse um superior, no caso, né, como se fosse para mim, como se estivesse operando aqui. Então, na hora de terminar de instalar o implante ainda com a catraca, a gente tem que cuidar com a seguinte situação. Eu vou descer esse implante, mas eu tenho que cuidar. Vamos ver se eu colocando desse ângulo aqui vai ficar bom. Ó. Se eu começar a puxar assim, ó, com a catraca, o giro vai acabar puxando o implante mais para vestibular ainda. Então a gente gosta de fazer assim, ó, o final dessa instalação, colocando a catraca desse sentido para lá, porque aí ela vai fazer uma força exatamente para onde a gente quer, mantendo o implante contra a palatina. Porque a tendência do implante, a gente sempre fala isso, a tendência do implante nessa situação de alvéolo é ele escorregar para vestibular. E esse é o maior erro que a gente vê em posicionamento do implante, é o implante vestibularizado. Então a gente tem que manter essa posição. Às vezes durante a perfuração já acontece isso, mas mesmo na instalação. Então a gente vai fazer, vamos finalizar aqui a instalação do implante. Ó. Essa alavanca que eu estou gerando aqui empurra o implante para a palatina, ou seja, mantém ele na posição que eu quero, e eu posso ainda usar aqui, como eu estou usando o polegar ou algum outro dedo, para manter esse controle sobre a posição do implante. Aqui nós estamos alcançando um torque alto, já aqui no plástico, né? E aí eu vou verificar, vamos verificar com a chavinha aqui, se eu já desci ele na posição correta. Então, como eu estava falando, ele vai ficar, nesse caso aqui, eu estou calculando uns 5 milímetros, né? Ele ainda não desceu totalmente, ele tem que descer um pouquinho mais. Tá? Em relação à margem gengival, eu tenho ali 1, 2, 3, 4, acho que mais 1 milímetro ele tem que descer ainda para esse munhão que eu tenho planejado. Tá? Eu tenho um munhão de 3,5 aqui, planejado para colocar nesse implante. Então vamos lá, mais um pouquinho. Claro que na boca a gente tem que estar observando um torque mínimo aí de 35,
newtons. Aqui, às vezes, no plástico não tem essa mesma, né? Ó, tem que cuidar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui ou não. Nessa situação, está começando a bater a catraca no dente, então eu já estou usando uma chave mais longa, mas eu vou colocar agora um prolongador da catraca. Vamos encaixar de novo. Sempre procurem colocar a chave primeiro e a catraca depois. No caso aqui eu coloquei a chave, adaptei bem no implante, estou colocando um prolongador da catraca para que a catraca não bata no dente, porque eu posso desviar o implante ainda nesse final dessa instalação, tá? Então agora nós vamos descer aquele milímetrozinho que está faltando. Aqui tem que segurar a boca do paciente junto. Mas o importante então é que eu tenha essa distância aí, como eu falei aqui, perto de uns 5 milímetros. Não sei se está mostrando o implantezinho lá dentro. Uhum. Então ele, em tese, ele está aí a 2 milímetros infraósseo. E aí nós vamos agora com um munhão que estava pré-selecionado. Claro que eu posso mudar aqui o munhão. Ele tem diferentes alturas de transmucoso, mas eu tinha pré-selecionado, digamos, como ideal para esse caso, e consegui colocar o implante para utilizar um munhão de 3,5 milímetros de transmucoso. Mas também o meu munhão, ele tem um diâmetro de 3,3, vamos deixar ele parado, diâmetro 3,3, a altura do pescocinho dele, que é o transmucoso, tem 3,5, e ele tem 6 milímetros de altura, como fosse a altura protética dele, certo? Então nós vamos instalar esse munhão, chavinha 1.2, né? Eu posso levar ele em posição aqui. Esse munhão recebe um torque depois de 32 newtons. Não sei se o implante aqui tem tudo isso, né? Mas enfim, nesse seria o momento que a gente... Ali o torque no munhão. E aqui que seria a condição que a gente tem que observar. Então, nós temos lá a porção do munhão subgengival, certo? Onde seria o término dele. E se a gente for observar aqui em relação ao espaço oclusal, a gente tem um espaço oclusal bom, né? E se olhar no sentido de perfil, ele também não está invadindo a vestibular em relação ao outro central. Não sei se o ângulo que você está colocando está mostrando isso. Tá. Então, eu tenho uma condição ideal agora para, sobre este munhão, a gente vai utilizar um cilindrinho plástico, como fosse já um coping. Então, a utilização desses munhões universais, ela deixa muito prática, né, a confecção da coroa. Então, vamos utilizar aqui o munhãozinho, o cilindrinho. Então, esse cilindro, ele é plástico, ele tem algumas retenções, né? Ele é um plástico calcinável, ele pode ser usado no laboratório também, como base para o definitivo. Mas aqui a gente vai usar ele como se fosse um coping pronto, né? Ele vai só por fricção, ele é encaixado aqui. E aí, com esse cilindro, a gente consegue observar melhor, por exemplo, por vestibular, que ele está subgengival. É como se fosse uma prótese convencional, né? Você tem que ter a linha de término dele escondida na margem. Certo? E aí, o que a gente vai fazer com esse cilindrinho? Seria, finalizando a parte cirúrgica, né? Seria fazer a confecção do provisório. Eu poderia ter um provisório já aqui, oco, né? Uma coroa oca, e capturar
a gente simplesmente, não é um reembasamento, a gente preenche a coroazinha oca, coloca em posição e vai capturar essa peça e depois finalizar essa parte protética. A gente pode até fazer um outro vídeo ali, fazendo essa situação. Mas do ponto de vista cirúrgico, aqui vejam lá, mostrando numa vista mais oclusal, né? O posicionamento correto, a emergência dele correta, centralizada, né? O implante em si, o corpo do implante está mais palatinizado, que é o planejamento que eu mostrei para vocês na tomografia. Esse dentinho saiu de posição, né? Ó, vamos colocar o dente, Vamos colocar mais um. Vamos colocar mais um implante nesse moço que ele está precisando. Já está com problema periodontal também, né? Esse modelo todo está com problema periodontal. Então, esses são os passos principais, né? E aqui, como eu falei, nesse momento a gente pode preencher nessa porção vestibular, aqui, né? Preencher toda a porção vestibular com um biomaterial, antes da confecção da coroa. Basicamente seria essa sequência, né? No modelo sempre a gente diz que é mais fácil, né? Mas é importante a gente ter um planejamento, porque se você não tiver um direcionamento, não consegue chegar lá, né? Certo? Com certeza, muito legal, doutor.